Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Farol. Eu me chamo Diogo Mota e hoje a gente vai para o segundo episódio de estudo bíblico. O primeiro já foi feito com a Jéssica. Vai no link anterior aí que eu tenho certeza que vai ter uma mensagem poderosa lá para você. Inclusive porque ela estava falando sobre um conteúdo forte, falando sobre filho. Todo mundo é filho de Deus? Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus pode acabar? Ei, o que você acha? Comenta aqui, só pra gente interagir junto aqui. Ó, eu vou começar mostrando para você lá na palavra, lá em João 3,16 até o 21. Eu vou fazer a leitura aqui para você e aí a gente volta para poder conversar. Combinado? Bora junto? Ó, pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Uou, forte, né? Esse é um versículo muito poderoso que fala inclusive sobre o amor de Deus, a prova do amor de Deus, né? Então, ó, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o contexto disso. Primeiro que Jesus ele estava em Jerusalém. E nesse período, era um período de Páscoa, tá? Ele tinha feito muitos milagres lá. E o interessante falar sobre isso é porque muitas pessoas creram nele porque viram os sinais. Só que Jesus não acreditava nelas, porque essa era apenas uma admiração e não uma fé de salvação, uma fé salvadora. E Nicodemos, que era um dos fariseus, ele se aproximou de Jesus nessa mesma condição, porque tinha visto milagres, então ele se interessou por aquilo. E quando ele se aproximou de Jesus, ele começou a elogiar aquilo que Jesus fazia. Só que Jesus pouco estava interessado em conversar com Nicodemos sobre os sinais, sobre os milagres que ele tinha executado. Na verdade, Jesus queria falar sobre algo mais central, algo que poderia inclusive salvar a vida de Nicodemos, isso de maneira eterna. Ele precisava falar sobre o nascer de novo. Só que Nicodemos não conseguia entender como nascer de novo, como nascer de forma espiritual. Ele só conseguia pensar em como nascer fisicamente. E aí Jesus pegou e explicou para ele exatamente, de forma muito paciente, é claro, sobre o nascer natural, que basicamente era o nascer das águas, e o nascer de novo, que seria o nascer espiritual. E ambos os nascimentos, eles precisam de dois pais. Então, no caso do físico, precisa de um pai e de uma mãe. E no caso do espiritual, nascer de novo, ele precisa de dois pais também, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, somente com a união desses dois ele poderia nascer de novo. E como poderia fazer isso? E aí lá no livro de Ezequiel 37, 1,14, um profeta que ele se deparou com um vale de ossos secos, ele profetizou a palavra ao vento, e veio o Espírito Santo ao lugar e deu vida aos ossos. Aí a gente pode perceber um exemplo do trabalho em conjunto entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. E quando nascemos de novo, nós participamos da família de Deus. Nossos pecados são perdoados e esquecidos. E aí nós temos um futuro de esperança. Então a gente pode perceber que o nascer de novo é uma necessidade do ser humano. Até porque se ele não nasce de novo, ele continua vivendo no veneno do pecado. E como está dizendo na palavra que a gente acabou de ler, Deus não enviou o seu único filho para morrer por nós por nada. Na verdade, ele morreu por nós para nos salvar. E aí a gente volta aqui para a pergunta sobre o amor de Deus pode acabar? O que você acha? Já pensou aí? Comenta aqui comigo. Ó, o amor de Deus acolheu a humanidade, mas designou a condenação àqueles que não creram nele. Forte, hein? Mas ó, eu tenho 4 pontos para trazer sobre este texto que a gente veio conversar. Fechado? Então anota aí para que a gente possa trocar essa ideia. O primeiro ponto deles é falando sobre essência. É uma fonte única o amor de Deus. Ela não seca. Além disso, ela abrange de uma forma poderosa a todas as pessoas. É vasto e inclusivo. Ou seja, amou todas as pessoas do passado, do presente e também vai amar todas as pessoas do futuro. Não exclui ninguém. A questão é, a gente crê suficiente para receber esse amor? Além disso, não é um amor impossível. Ele é um amor que, através de experiência, esforço, estudo, a gente vai buscando a presença do Senhor e ele vai se revelando para a gente. Então, não é um amor impossível. Agora, não é um amor que também a gente mereça. A gente é indigno disso. Então, é simplesmente pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. O segundo ponto fala sobre a origem. E o Evangelho da Salvação tem origem na essência do amor de Deus. E a incontestável prova desse amor é que Deus enviou seu único Filho para salvar esse mundo que está em decomposição.
Então, olha o quanto Ele nos ama. Agora, Deus nos amou não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Apesar de tudo isso, Ele continuou nos amando. E foi por conta disso que Ele nos deu o seu melhor, que era seu único Filho Cristo. Agora, todos aqueles que creram nele, que acreditam nele, podem se beneficiar dessa salvação, mas em compensação, todos aqueles que não creem nele já têm a sua condenação feita, cara. Olha como isso é poderoso e forte. E é uma faca de dois gumes. Se eu creio, eu estou salvo. Se eu não creio, eu não estou salvo e ponto. De acordo com a palavra, é isso que acontece. E a gente entra no terceiro tópico, que fala sobre julgamento. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles estão salvos e tornam-se filhos, mas filhos adotivos. A gente pode olhar lá em Romanos 8,15 e eu vou ler para você. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filho adotivo, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha só, então a gente se torna filho por adoção. Combinado? Além disso, olha só, aqueles que não creem serão julgados, estarão debaixo da punição, debaixo de uma ira, cara. Quem se recusa a crer em Jesus morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então, quem não crê em Jesus já está condenado, cara. Essa é a oportunidade que nós temos de proclamar o Evangelho para os nossos irmãos, para os nossos amigos, vizinhos, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer Jesus, crer nele e serem salvos. E a gente entra no quarto tópico que fala sobre rejeição. E olha só, rejeição. Por que você acredita que Jesus foi rejeitado naquele tempo e até hoje ele também continua sendo rejeitado? Jesus não veio para julgar o mundo, e sim para salvar o mundo. As pessoas estavam em perigo, cara. E até hoje tem pessoas que estão em perigo, então ele veio para salvar essas pessoas, cara. Mas o mundo rejeitou Jesus exatamente porque ele é a luz. E a luz, ela expõe o pecado. E por medo de ter seus pecados, suas mazelas, tudo aquilo que não é bom ser revelado, eles preferiram rejeitar Jesus. Porque isso revela realmente quem nós somos. A luz revela a escuridão. Então imagina um quarto escuro. Se teu quarto está totalmente escuro e está uma bagunça lá dentro, mas está tudo desligado, ninguém vai ver nada. Agora, no momento que você acende a luz, você vai ver as baratas mortas, as poeiras por cima dos móveis, o lençol rasgado, você vai ver tudo, cara. Então, quando a gente acende a luz e a luz é Jesus, ele coloca tudo de forma exposta. Então, foi por isso que ele foi rejeitado e é por isso que ele continua sendo rejeitado, porque as pessoas preferem um local de acolhimento, um local que possa recebê-las do jeito que elas estão e elas permanecerem sem precisar mudar nada, do que chegar na luz, se expor para Jesus e ele te ajudar a mudar tudo. E quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente se aproxima de Jesus, mais ele vai expondo essas coisas, não porque ele quer nos humilhar nesse sentido, mas é porque ele quer nos tratar, nos formar cada vez mais parecido com ele, para que nós possamos refletir a luz dele para outras pessoas. Então a missão de Jesus era levar todos esses pecadores para perto do Pai, que tinham sido separados através do pecado. Ele foi lá e rasgou o véu, ele fez essa união, ele se tornou um mediador entre Deus Pai e os homens, para que a gente pudesse ter um novo acesso, voltar a ter acesso com Deus Pai. Exatamente porque nós estávamos condenados à morte eterna. E o ato de Jesus, com o sacrifício dele, gerou um perdão. E desse perdão, nós podemos desfrutar da salvação eterna com Deus. Então, o amor de Deus, ele não pode acabar. Agora, você precisa se reconciliar com ele através do Senhor Jesus. E aí, você vai ser salvo, você vai desfrutar da vida eterna com Deus. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Compartilhe isso com mais uma ou duas pessoas, para que eles também possam crer no Senhor Jesus. Fechado? Lembre-se, você é um farol que reflete a luz de Jesus. Bora junto!